Agora eu peço silêncio. Quero ouvir Deus falar. Fala, Senhor, pois me coloco à sua inteira disposição. Fala, Senhor, porque o teu falar me traz doçura ao coração. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso me modificar. Amém. Então abra a sua Bíblia comigo e vamos ler a partir do versículo 1, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim a palavra: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, que no caso é o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, eu te mando: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Podeis sentar. Você que está aí fora, e se quiser, querida, tem lugar aqui dentro para você, tá bom? Meus irmãos, eu quero vos falar deste homem e desta passagem da Bíblia que retrata uma questão que serve para a nossa meditação aqui nesta noite. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus morou numa cidade chamada Cafarnaum. Quando ele voltou de viagem, que era comum, a Bíblia diz que uma multidão acercou a sua residência. Jesus era uma pessoa que entendia muito bem a necessidade do povo, que o povo precisa de ajuda, que o povo cansou de filosofias humanas, e naquela época o povo estava envolvido por coisas semelhantes e cansaram da mesmice, cansaram daquele ritual que não havia mais fundamento. Então Jesus, ele, por fazer esta diferença, ele atraía multidões. Pessoas de longe vinha para ouvir o filho de José, para receber oração. Uma grande multidão formou-se em volta à casa de Jesus, e ele pregava a palavra, ele orava pelos enfermos, ele profetizava as vidas. Grandes coisas Jesus fazia. A Bíblia diz que o povo que acercou a sua residência era tamanha que 4 homens carregando um paralítico sobre o leito não puderam entrar. E eu acredito que eles rodearam a residência, foram pela frente, não deu, foram por trás, não deu, pelo lado, não deu, tentaram romper a multidão, não deu. Então houve uma ideia.
Galileia, vamos por cima. Não está dando, vamos por cima. A Bíblia diz que aqueles 4 homens, ao subirem na residência do Senhor Jesus, descobriram o telhado, escute, e pegaram o paralítico e começaram a descer no meio da residência. Agora, imagine esta situação. Quando o povo viu, o povo abriu para receber a cama que vinha do alto, e eles foram descendo o paralítico. A cama desceu e Jesus, diz a Bíblia, que olhando a fé deles. A fé de quem? Do paralítico? Não. Se fosse a fé do paralítico, Jesus olhando a fé dele, mas ele não viu fé no paralítico, ele viu fé neles, nos 4 que desceram o paralítico no leito. E Jesus, vendo a fé deles, olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Os escribas e os fariseus que ali estavam começaram a razoar nos seus corações. Eles pensaram, isso é uma blasfêmia. Como pode um homem perdoar pecado? E Jesus, pelo Espírito de Deus, e olhando para ele, disse o seguinte: por que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Aí ele dá ordem: levanta-te, pega o teu leito e anda. À primeira vista, o que podemos entender ou extrair deste texto, desta particularidade da palavra de Deus? Número 1, o acontecimento deu-se num paralítico. Em Cafarnaum, a Bíblia não descreve que era de nascença. Número 2, causou atonicidade a ponto de Mateus, Marcos e Lucas comentarem na Bíblia. Os livros sinóticos registraram o acontecimento. Então, irmãos, é interessante nós notarmos aqui uma verdade absoluta, que quando aquele homem, naquela situação, ele não poderia mais crer. Sabe por quê? Porque o pecado levou aquele homem àquela situação. O pecado destruiu a vida daquele homem. Ou seja, nós entendemos, meus queridos, pela palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor, que seria muito fácil Jesus chegar e dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas aquele homem era um homem sem fé. Estava diante de Jesus um homem que perdeu a sua fé. E eu quero lhe explicar uma coisa: a pessoa que perde a fé, esta pessoa, ela está abrindo mão de uma convicção dentro dela que ela pode ser feliz, que ela pode mudar de vida, que ela pode ser uma outra pessoa, que ela pode conseguir, que ela pode galgar posições, conquistar espaços e subir na vida, e subir espiritualmente e ser um vencedor. É a fé, irmãos, que nos move, que nos movimenta. Então não podemos abrir mão desta fé. E este homem havia perdido a sua fé. Sabe por quê? Porque entregou a sua vida ao pecado. São poucos momentos na Bíblia que é declarado que o pecado, ele leva o homem a esta situação. Quem levou este homem a esse estado de paralisia foram os pecados que ele cometeu. O que levou o homem a este fundo do poço foi o pecado que ele cometeu. E eu posso aqui conjecturar, desde que eu não cometo uma heresia, existem pecados para a morte. Quantos já leram isso na Bíblia? Mas não existe pecado para a vida. No livro de João, primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 16, se não me falha a memória, está escrito lá: pecados para a morte. E João diz: por esses não orem, mas aqueles que pecam, que não seja para a morte, por esse orem. Aí alguém interpreta: ora, gente, o pecado para a morte é aquele pecado que afasta o Espírito Santo da vida da pessoa. E o pecado que não é para a morte é o pecado que não afasta. Isso geralmente é o que mais nós ouvimos, mas eu quero lhe dizer que está errado. O pecado para a morte literalmente é para a morte. E naquela região lá, pecados, por exemplo, de adultério
morria. E haviam tantos outros pecados de crime, morria. E hoje em dia, meus queridos, não é diferente. Se você brincar com o pecado vai escravizar você. Quando nós brincamos com o pecado escraviza. E há pecado para a morte. Traficante está pecando para morrer. O ladrão está pecando para morrer. O homem que come muito é glutonaria, está pecando para morrer. As artérias vão entupir, vai haver uma parada cardíaca e ele morrerá. O promíscuo vai morrer porque a AIDS está solto aí. Pecados para a morte. E por esses, não orar, mas como assim? Porque a carta foi escrita para a igreja. Isso subentende-se que naquele tempo, dentro da igreja, haviam pessoas pecando para a morte. Não orem. O pecado nos consome. O pecado escraviza, o pecado destrói. E chega uma hora que quando você passa a ser vítima deste pecado, que foi ao nível máximo, sabe o que acontece? Você vai encontrar alguém para lhe dizer: acabou, você está no fundo do poço, não tem mais jeito, esquece, ninguém mais te quer, a sociedade não te dá mais valor, não há mais jeito para a tua vida. Então, naquele momento, Jesus não poderia dizer para ele: levanta e anda. Sabe por quê? Porque antes de mandar levantar e andar, ele precisava ouvir uma palavra para ser levantado. Levantar aqui dentro, porque você pode ser uma pessoa que tenha capacidade, que tenha inteligência, mas eu quero ver se você se deparar diretamente com alguém que diga para você: você não é ninguém, ninguém te aceita, ninguém te quer, tua família não te quer, a sociedade te rejeita. Você vai ser uma pessoa, se aceitar aquilo, uma pessoa derrotada e caída. Sim ou não, irmãos? E Jesus sabe que o que levanta o homem primeiramente é aqui dentro. Ele precisa saber que ele tem valor. Ele precisa saber que não há pecado que Deus não perdoe. Ele precisa saber que não importa o que ele já passou na sua vida, Deus tem uma palavra para te levantar. Não importa quem te lança pedra, não importa quem critica o teu trabalho, não importa. Jesus está dizendo: ele não acredita em ti, mas eu acredito, rapaz. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus não desiste de você. Fala aí para 2, 3 ao seu lado: Deus não desiste de você. Quantos estão entendendo? Quantos estão crendo nesta palavra? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Era muito fácil chegar e dizer: paralítico, levanta. Mas aqui dentro ele estava mais do que aleijado e paralisado. Ele havia perdido a sua fé. Ele encontrava pessoas só para dar pauladas, mas para dizer: Deus tem um plano na tua vida, Deus não desiste de você, Deus vai levantar você, Deus perdoa teus pecados. Mas meu amigo, se você soubesse, eu já enganei, eu já roubei, eu já pulei quintal, eu já me prostituí, eu já não sei do que, eu estou caído, eu estou fracassado. É com você que Deus está falando aqui. Era muito fácil dizer: homem, levanta, mas o que adiantaria? O que adianta, meu irmão? Você está em pé, mas o seu interior está derrubado, está derrotado, está destruído. Então é aqui dentro que essas transformações têm que acontecer. Aqui dentro, as mudanças têm que acontecer aqui dentro. E uma vez que a mudança aqui ocorre, irmãos, as mudanças externas virão, porque é consequência de um homem em pé, consequência de um homem feliz. O diabo não está satisfeito, porque o projeto dele é de morte. O projeto dele é de destruição. O projeto dele é de derrota, é de escravidão. Quantas vezes, hein, pensamos em desistir? Quantas vezes pensamos em parar, mas você não parou não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem incomodado. Você quer parar e o Espírito Santo diz: meu filho, eu vou te levantar, eu vou mudar esta situação, eu vou liberar o perdão para a tua vida que você precisa, eu vou te fazer um novo homem, vou mudar a tua história. Porque é muito fácil, queremos ver
mudanças exteriores. Mas para que mudanças externas se o interior está destruído? Então Jesus olhou para aquele homem e viu o que ninguém viu. Ele viu o que ninguém viu, e talvez nem eu viria, mas ele viu. Ele não viu um homem paralítico. Repita comigo: Jesus, quando olhou para aquele homem, não viu o que a multidão estava vendo. Quantos querem esta visão sobrenatural, irmão? Você precisa desta visão nesta noite. Você não pode sair nesta noite aqui sem esta visão. É a visão que vê o interior. É aqui, irmãos. Eu fico triste quando chega um visitante nesta igreja que a gente não tem a oportunidade de chamar e orar, porque precisamos ajudar essas pessoas que aqui chegaram. Não chegaram para olhar paredes e nem para olhar cadeira, porque isso não ajuda ninguém. Mas você chegou aqui, e eu quero dizer que você chegou no lugar certo, porque Jesus está se fazendo presente aqui nesta noite. Ele não está aqui para te condenar, para te envergonhar. Não. Lá fora estão te jogando pedra. Jesus olha, meus queridos, para aquele homem e diz assim para ele: perdoados estão os teus pecados. Eu às vezes fico imaginando qual a atitude daquele homem naquele momento. Eu fico imaginando a lágrima escorrendo. Eu fico imaginando aquele homem olhando para Jesus, numa breve troca de olhar, aquele homem dizendo: pela primeira vez eu encontrei alguém que está me entendendo. Porque muitas pessoas não compreendem o irmão, mas Deus, Ele compreende. Ele vê teu coração, Ele te olha por dentro, Ele te vê por dentro. Às vezes, meu querido, tenho aí uma multidão só esperando um momento para mandar pedra em cima e matar. Mata logo, acaba logo com ele. E Deus está dizendo: não, eu te olho por dentro. Oh, eu te levanto, eu mudo o quadro da tua vida, eu faço como tu não pensa, como tu não entendes. Oh, meu irmão, põe a sua mão para o céu que eu vou profetizar agora. Eu quero lhe dizer, meu querido, em nome de Jesus, nesta noite, que a tua vida não vai ser esta derrota que já te disseram um dia, não. Porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Começa a receber aí. Começa a receber aí a confirmação que Ele está na tua vida, a confirmação que Ele vai te honrar, a confirmação que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, depois desta palavra, nada mais poderia segurar aquele paralítico na cama. Nada mais poderia segurar. Se Jesus não falasse, levanta-te, ele levantaria, porque ele foi tocado aqui dentro. E é o que Deus está precisando fazer aqui por muitos. Deus está tocando dentro de você nesta noite. Deus está entrando no teu vale. Deus está operando no teu interior. Deus está perdoando os teus pecados nesta noite. Faça uma aliança com Deus hoje. Não perca esta oportunidade. É Ele que está te chamando. É Ele que está segurando na tua mão. É Ele que perdoa pecado, meus queridos. E não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há mancha que o sangue de Jesus não apague. A palavra diabo significa acusador, e Cristo não é acusador, Ele é amor. O amor lança fora o medo, e se lança fora o medo, lança também a angústia, a depressão, a derrota, a miséria e todo o mal. E eu quero convidar você agora, que deseja fazer uma aliança com Ele, você que sabe que esta palavra falou ao teu coração, você que entendeu esta palavra como sendo para a sua vida, levante a sua mão agora, onde você estiver aí, agora. E você que levantou a mão, pode vir aqui à frente que nós vamos orar. Em nome de Jesus, eu convido